Bom dia, bom dia, bom dia para você, que Deus te abençoe, que você tenha um excelente, um abençoado dia. Hoje, 13 de junho, comemoramos um grande santo, muito conhecido, Santo Antônio de Pádua, o nosso querido Santo Antônio. Um grande homem que com certeza marcou não só a sua época, mas que continua trazendo muita inspiração e sobretudo devoção até os dias de hoje. Antônio nasceu na cidade de Lisboa, em Portugal, de uma família muito avantajada, teve a oportunidade de estudar nas melhores escolas, inclusive universidades da época, como por exemplo a Universidade de Paris, muito conceituada. Voltando para a sua cidade natal, ele quis ingressar na Ordem dos Padres Pregadores, na Ordem de Santo Domingo, os dominicanos. E ali começou a sua atividade religiosa. Na época de Santo Antônio, em torno do ano 1200, estamos falando, século XIII, ali naquela época era muito comum que dentro das famílias estivessem sempre alguns dos filhos dedicados à religião. E Santo Antônio o fez não só por obrigação, mas sobretudo porque ele sentia no fundo da sua alma esse desejo e essa atração pelas coisas eternas. Mas o seu desejo não parou aí. Depois de ter encontrado com São Francisco de Assis, na época ainda apenas Francisco de Assis, ele também encheu o seu coração com os nobres desejos daquele pobrezinho, pessoa tão simples e humilde, mas autêntica na sua mensagem. E Antônio também sentiu no seu coração o desejo de deixar tudo para ir aos lugares mais recônditos, evangelizar e falar do amor de Deus e falar da mensagem de Jesus, que era transformadora. E esse encontro pessoal, essa experiência que Antônio fez, o conduziu justamente a esse propósito. E então, Antônio deixou tudo e foi justamente seguir a ordem franciscana. É por isso que nós o vemos sempre com aquele hábito marrom, como o de São Francisco. Mas Antônio não chegou a evangelizar naquelas terras longínquas. Deus tinha uma outra missão, um grande pregador, não só pelos seus estudos, grande conhecimento, mas sobretudo pela autenticidade daquilo que ele falava. Antônio muitas vezes foi chamado para pregar em cidades que estavam completamente desvirtuadas do caminho. E lá, essas pessoas, num primeiro instante, tantas vezes não o escutaram. E é por isso que nós temos episódios como Antônio pregando aos peixes. Ele se desviou do centro da cidade e foi pregar. E então os peixes que o escutavam começaram a sair fora da água em sinal de resposta, em sinal de reação àquilo que ele estava dizendo. E por último, dizer um outro capítulo da vida de Antônio que chama muito a atenção. Por isso ele é representado com aquele menino no colo. Certa vez, indo pregar numa cidade, ele se hospedou em uma família e, de noite, as pessoas daquela casa o perceberam caminhando. E vendo que Santo Antônio estava lá, eles viram como ele carregava uma estátua do menino Jesus, mas que no momento em que Antônio tinha nos braços, aquela estátua tinha se convertido no próprio menino Jesus. E é justamente com esse episódio que eu gostaria de concluir o nosso pensamento e a reflexão do dia de hoje. Tenha Deus tão próximo de você, que você também possa dar colo para Ele, que você possa transmitir o seu amor e o seu carinho, porque Deus nunca deixa de se manifestar com toda a sua ternura na vida de cada um de nós. Que através da intercessão de Santo Antônio, nós sejamos abençoados hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!